paz eterna de Cristo. A expressão façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso diz respeito a duas pessoas na criação? Isto é, a expressão façamos o homem a nossa imagem e semelhança sempre levou muitas questões, a muitas questões. Quem é esse nós? A quem Deus estava se referindo? Seria uma conversa com os anjos? Ou uma referência à Trindade, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? O Filho Eterno, o Deus Filho, aquele politeísmo disfarçado de único Deus que são pregados por muitos. Será que era essa existência que existia como a segunda pessoa de Deus ali, Deus Filho que estava ali conversando com Deus? Portanto, a quem Deus estava se referindo? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito. Vamos ler? Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Nos diz: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Esse é o assunto. Mas isso indica que tinham duas pessoas ali, um Deus Pai e um Deus Filho? Essa é o que queremos, na verdade, descobrir dentro dessas explicações desse estudo. É justificável, até mesmo nesse ponto, que muitos acabam construindo doutrinas confusas por falta de entendimento do plano eterno de Deus. Quando compreendido à luz da nova aliança, esse versículo revela muito mais sobre a nossa identidade espiritual do que sobre qualquer interpretação literal ou antropocêntrica. Se você deseja crescer no entendimento da palavra de Deus, se inscreva aqui no canal. Eu solicito você que se ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Aqui o estudo é racional, bíblico e fundamentado na verdade consumada em Cristo. Vamos juntos investigar o verdadeiro significado por trás da criação do homem, segundo a imagem e semelhança de Deus, no que diz respeito se tinha ou não um Deus Filho, ou quem sabe o Filho Eterno ali, na criação. O que diz a Bíblia? Exatamente é o que nós vamos examinar a palavra. Quando lemos Gênesis 1:26, onde Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, nós somos tão confrontados com uma linguagem que parece indicar pluralidade. Isso é uma verdade. Mas, como confessamos e cremos firmemente que Deus é um só,
indivisível, eterno, revelado plenamente em Jesus Cristo, de acordo com Deuteronômios capítulo 6, versículo 4, que nos diz: ouves, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também Colossenses capítulo 2, versículo 9, nos diz que em Jesus Cristo, que era Deus manifestado, habitava corporalmente toda, não era uma parte, toda a plenitude da divindade. Portanto, a palavra de Deus, ela não se contradiz. E qualquer interpretação que implique numa pluralidade de pessoas na divindade está em desacordo com o testemunho constante das Escrituras Sagradas. Porque aqui em Isaías 43, versículo 10 nos diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que os saibais, me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Portanto, Gênesis 1, 26, logo esse versículo, o texto volta no singular em relação a Gênesis 1, 26. Vamos lá, primeiramente, em Gênesis 1, 26. É Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha, vamos ver o próximo versículo. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou seja, no singular. Essa construção textual, no caso, já aponta para o entendimento correto, ou seja, a voz plural é simbólica. Enquanto o agir de Deus é único e singular. Essa é uma verdade. Ele não dividiu sua obra com ninguém, nem com os anjos, nem com outras pessoas divinas. Apenas ele criou tudo sozinho. Vamos ver essa questão? Isaías 44 e versículo 24. Isaías 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Amém? É, isso mesmo. O plural em Gênesis capítulo 1, 25, versículo 26, não implica pluralidade na divindade. Até mesmo, deixa eu ver aqui em Jeremias 1, 26, que não há outro ser semelhante a Deus. Outro ser semelhante a Deus. Jeremias, deixa eu ver se é 10:6, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 10:6. Isso mesmo. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Não tem. Vamos ler também aqui em
Deixa eu ver aqui outra passagem bem importante, isso, 40, isso. Isaías 40, versículo 18. Olha só, Isaías capítulo 40, versículo 18. Com quem me comparareis? Com quem comparareis a Deus? O que coisa semelhante confrontareis com ele? Pode ter alguma coisa que possa comparar, algum outro Deus, qualquer outra coisa que possa comparar com ele? Não. A Bíblia diz ainda em Isaías capítulo 46 e o versículo 6. Olha só. Isaías 46, versículo 6. Isaías 44. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém? Portanto, a imagem de Deus é refletida em uma pessoa. Ou seja, ela é refletida como um só ser, ali em Gênesis 26. Quando a Escritura afirma que o homem foi criado à imagem de Deus, ela não está falando de uma multiplicidade de imagens. Não. Nem de várias pessoas refletidas no homem. Não. O ser humano foi criado com vontade, consciência, identidade e personalidade, características essas que refletem a natureza de um Deus pessoal e uno. Portanto, Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos diz que então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus agindo só. Essa formação não foi delegada, dividida, nem compartilhada. Deus é o único autor da criação. E o homem, como uma única criatura, reflete a única imagem de Deus. Inclusive, João, capítulo 1, versículo 3, nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e não deles. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha, é exatamente isso. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas, não neles. Olha bem que não está no plural. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que principado, que potestade, tudo, não foi só o homem. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A tradição judaica sempre entendeu que Deus poderia estar se dirigindo aos anjos. Em passagem, por exemplo, de Jó, capítulo 38, versículo 4 a 7, no dia seguinte. Jó, capítulo 38, versículo 4. Olha o que ele nos diz. Onde estavas tu? É Deus falando com Jó, né? Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Sobre quem estão fundadas as suas bases, quem se assentou a pedra angular? E quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Portanto, se
Se tivesse de Deus conversar com alguém espiritual, seria anjos. Até mesmo em Salmo capítulo 103, versículo 20, diz o seguinte: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a sua palavra. Não há registro na Bíblia, em hipótese alguma, em lugar algum, se tratando de que na eternidade, ali na criação, haveria um Filho eterno, um Deus Filho, que pudesse contradizer o que está escrito na Bíblia, ou que a Bíblia fosse um apêndice de contradição. Não há registro. Também em 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 a 22, olha o que está escrito. 1 Reis, capítulo 22, e o versículo 19. Também é sobre a questão dos anjos. Só que eu botei 1 Samuel. É 1 Reis. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Micaías prosseguiu. Aqui é uma profecia de Micaías, né? Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Remote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu ganarás e sair ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Portanto, quando a Bíblia diz que o exército do Senhor estava à sua direita e à sua esquerda, isso é o exército de anjos. Não tinha um filho eterno ali. Uma imagem de um Deus, de um outro Deus, um Deus menor, como muitos tratam, até dizer que seja um Deus menor, um Deus filho. Tantas referências a esse assunto. Portanto, então, mesmo que os anjos estivessem presentes na criação do homem, a criação do homem foi um ato exclusivo de Deus. Ele disse: façamos, mas criou Deus. Mas, na verdade, Deus criou a sua imagem, no singular, como nós lemos Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então é comum, especialmente entre os reis, né, imperadores, o uso do plural para expressar autoridade. Isso existiu. Esse fenômeno é conhecido como plural de majestade. Na Bíblia, vemos esse uso em Daniel capítulo 2, versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, deixa eu ver se eu estou lendo certo mesmo, não. Daniel capítulo 2, versículo 26. Toda vez ficou errando esse negócio. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. De novo. Daniel 2, 26. 2, 36. Por isso que eu estou errando. Daniel capítulo 2, versículo 36. Olha só. Daniel falando: este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Embora que Daniel estivesse
presente e unicamente, que nós já sabemos pela história, que era ele que fazia a interpretação. Mas ele usou o plural nesse sentido. O próprio Deus, como Rei Supremo, pode usar este recurso literário para expressar sua soberania. Não pluralidade de pessoas. Portanto, agora tratando-se do Filho, a Bíblia ensina claramente que o Filho de Deus teve um começo no tempo e não na eternidade. Ele não é um ser eterno. Ou seja, que já atuava com o Pai. Só um exemplo, como se já atuasse com o Pai. Não. Na verdade, pelo contrário, as Escrituras revelam que o Filho nasceu de uma mulher, não na eternidade. O que estabelece claramente seu início na história da humanidade. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A Escritura não diz que o Filho veio de eternidade, não. Nem que ele existia como Filho desde sempre, como se ele tivesse gerado na eternidade, não. Mais uma vez, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos seus pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 5. É aqui, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez lhe serei pai e ele me será filho. Versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, não na eternidade, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Por que adorar? Porque era Deus manifestado. Era Deus manifestado? Sim, era Deus manifestado. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém? É exatamente isso mesmo. Essas palavras deixam claro que o relacionamento pai-filho tem um início no tempo, que foi exatamente a partir do nascimento de Cristo. E não é uma relação eterna entre duas pessoas, supostas pessoas. Deus não falava com o Filho em Gênesis 1:26, porque o Filho ainda não existia, senão como projeto profético, como um propósito eterno em Deus, ou seja, plano de Deus. O Filho existia apenas na mente de Deus, como plano, não como pessoa separada. Antes da encarnação, o que existia era o Verbo, ou seja, era a palavra. Como diz em João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o que é que aconteceu? Versículo 14. E o Verbo, que é Deus, que é a palavra, no caso ali, a palavra de Deus se fez carne. Aí sim. Aí, a partir dali, iniciou-se a exposição do Filho. Então, antes da encarnação, o que existia era o Verbo. Isto é, a palavra, o pensamento, a expressão de Deus. E esse Verbo era Deus, não é outro. A Bíblia diz claramente que o Verbo era Deus. Ele está no princípio com Deus. Quem? O Verbo, a palavra. Não o outro. Não uma segunda pessoa. Não um Deus Filho. Não um Filho eterno. Porque no princípio tudo era o Verbo, ou seja, a palavra. O Verbo
no sentido masculino aqui, a palavra. E este verbo estava com Deus, que é a própria palavra de Deus. Até mesmo em João, olha, o primeiro João, quer dizer, nós podemos ver isso claramente também. Olha, o que era desde o princípio? O que temos ouvido? O que temos visto com os nossos próprios olhos? Ou seja, porque os discípulos viram Jesus Cristo, o qual era Deus manifestado com os próprios olhos. Aí continua. O que contemplamos e as nossas mãos tocaram com respeito ao verbo da vida, que é a palavra manifestada que nós vimos ali em João 14, 7 a 9, tá? Onde está escrito, olha, João capítulo 14, versículo 7 a 9. Vamos versículo 6. Onde Jesus Cristo está agora declarando para os discípulos que ele era, na verdade, uma manifestação de Deus. Ele era o próprio Deus manifestado. Respondeu Jesus, Jesus está falando com os discípulos. Respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Pronto. Olha o que disse Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido, Filipe? Quem me vê o Pai. Como tu mostras o Pai? Ou seja, eles estão vendo fisicamente, que nós lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 1, estão vendo aí o verbo da vida manifestado, que é Deus manifestado. Então, o que isso nos ensina? Ou seja, que o Filho só começou a existir como tal quando o Deus eterno se manifestou em carne. Ou seja, na encarnação. Portanto, em Gênesis 1:26, Deus não podia estar conversando com o Filho, porque não havia filho ainda. Apenas um plano de filiação projetado na mente de Deus. E isso era, na verdade, como que o plano de Deus, que isso estabelecer no seu tempo devido. Porque, por exemplo, em Apocalipse nós formos ver, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, se nós formos considerar que o Filho já existisse na eternidade, isso significa também, então, que ele já tinha morrido lá na eternidade, fisicamente. E não pode ter acontecido. Como, por exemplo, aqui Apocalipse capítulo 13, versículo 8, nos diz, e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Viu? Isso aí tudo era questões proféticas, que iam ainda se realizar no seu tempo devido, na pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus não podia estar conversando com o Filho, porque, como eu já expliquei, o Filho ainda não existia. Apenas um plano de filiação projetado na mente de Deus. Como também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos diz o seguinte, olha, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Você entendeu? Que essas coisas, como o Filho, se referindo ao Filho, se referindo ao Filho de Deus, essas coisas, tudo foi apenas um plano de Deus antes de ter nascido. Não como se o Filho já fosse algo que já viesse da eternidade. Não, Filho tem começo e tem fim. Filho se refere à carne, à forma humana. Certo? Então, Deus não divide sua glória com ninguém, como se tratando se fosse outro Deus. Não, Deus afirmou com clareza que ele não compartilha sua glória com outro, nem com anjo, nem com suposta outra pessoa divina, como se tratando, principalmente, como se tratando de outro Deus. É o que diz Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não darei a outra, nem o meu louvor
as imagens de esculturas. Então isso aí, a verdade toda está bem esclarecida. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Eu solicito porque isso é muito importante. Então vimos que a expressão façamos um homem não é convincente, não é um convite a um conselho celestial, mas uma expressão do propósito eterno de Deus, que nos formou para sermos participantes da sua natureza. Tá? A verdadeira imagem de Deus não é carnal, é espiritual. E em Cristo essa semelhança foi plenamente restaurada e manifestada. E Deus está em cada um de nós agora manifestando a sua vontade, das quais uma delas é você estar ouvindo essas grandes verdades. Por isso, se deseja continuar crescendo nesse entendimento, vamos colaborar. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se já é inscrito, não se esqueça, deixa o like agora, clica no like agora, antes de finalizar o vídeo, senão termina esquecendo. E esse like é muito importante para o desenvolvimento do canal. Até o próximo vídeo, um grande abraço, e assim nós estaremos nessa região celestial que nós nos encontramos, neste momento tão precioso diante de nosso Deus, examinando a palavra, crescendo em graça, e partiremos para o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.